Está precisando de Tibia Coins para renovar sua Premium ou bater aquela boost? Com o Rei dos Coins você consegue comprar suas Tibia Coins de uma forma mais segura e barata, e ainda de quebra ajuda o canal a crescer. Não perca seu dinheiro, compre mais barato com o Rei dos Coins, link na descrição. Desde a criação do Tibia, guerras sempre foram um meio comum para se decidir qual time teria a dominação das melhores hunts, além do poder de julgamento sobre os demais jogadores do servidor. Essas guerras às vezes perduravam por anos e geravam tramas que eram verdadeiros espetáculos para quem as viviam ou apenas gostavam de acompanhá-las de fora. Traições, batalhas épicas, estratégias, personagens deletados e até ameaças na vida RL, todos esses eram elementos comuns de uma trama de guerra. Eu mesmo sempre fui um que adorava ouvir sobre, e durante a minha jornada acompanhei diversas delas, como a guerra de Jamera entre Pinbash vs Pandemonium, a Guerra de Solera, entre Nameless vs Tamsigned, e a Guerra de Forterra, entre Good Slayers vs Onihit. Mas para mim, apesar destas terem sido ótimas, nenhuma delas chega aos pés das que lhe contarei aqui hoje. Isso porque ela conteve um elemento especial, que nenhuma das outras jamais teve. Me impressiono por essa guerra nunca ter sido contada aqui no YouTube, mas isso acaba hoje. Porque eu sou o Fulgor, e hoje eu vou falar sobre Inferno vs Blitz, a guerra mais incrível da história do Tibia. Essa guerra aconteceu no servidor de Samera, e para entenderem melhor a formação dos times, precisamos voltar quase 2 décadas atrás. 10 de agosto de 2004, o início do servidor. Samera iniciou com muitos jogadores de Maceió, Alagoas, que resolveram previamente agrupar-se nesse servidor a fim de dominá-lo e jogarem todos juntos. Então, criaram a primeira guild Inferno. Paralelamente a isso, e com o mesmo objetivo, um time também se formou com jogadores de Macaé, do Rio de Janeiro, e criaram a guild com o nome de Escaldados. E assim, iniciou-se a primeira guerra do servidor, Inferno vs Escaldados. Porém, os Escaldados tinham muita desvantagem numérica, e por pouco tempo conseguiram resistir ao poder de fogo da Inferno. Com o fim da guerra, alguns jogadores dos Escaldados foram absorvidos pela Inferno, que agora reinava sem sombras no servidor. Entre os jogadores mais notáveis e influentes da Inferno estavam Sir Negoal, Laux, Soul City, Sander Riot, Klauser Riot, Mestre Cool, Yannick Small, Moço Fett, Pirilampo e Abinadab. A maioria desses adotaram uma política de dominação pouco amigável com os jogadores de fora, e em alguns pontos até com os de dentro. Isso porque a liderança queria controlar o avanço de level da maioria para manter a soberania e evitar motins futuros. Com tudo isso, as primeiras rachaduras no reinado começaram a surgir, pois uma grande parte da guild, e de jogadores neutros, ficaram insatisfeitos por serem limitados a caçar em respawns fora do meta, além do power abuse constante que sofriam. Sir Negoal era considerado o pai do time. Tudo que fosse decidido passaria no fim pela sua aprovação, e por muito tempo conseguiu segurar os conflitos internos do time. Laux, um dos knights mais fortes e habilidosos da época, era um dos que tinha sua cabeça pedida internamente. Isso porque tinha um estilo de jogo muito power abuse. Porém, Sir Negoal sempre o protegia. O mesmo acontecia com Sander Riot, que era um dos magos mais fortes do time. Eu sempre escutava, meu irmão, tu precisa dar Hunted em 3 pessoas que são diferentes. Aí falava no Laux, aí eu falei, não, o Marlon não vai levar Hunted nunca, esqueça isso. Ele é de fora do Maceió, mas ele nunca vai tomar Hunted. O que tá acontecendo? O outro. Aí não, o Yuri é um deles que não pode, que tem que tomar Hunted, porque ele é contra. Porque sempre, o anão, ele sempre tinha ideologia diferente da galera. Ele era sempre o cara, né, que... Meu irmão, ele tinha cara pra ser traidor, esse filho da p... O Sander Riot na verdade contava com vários jogadores jogando no mesmo personagem, e todos eles eram especialistas em up level, utilizando-se de métodos que alavancavam seus chares de forma impressionantemente rápida. Essa habilidade em up levels assustava uma parte do time, que os acusavam de ter um plano arquitetado de uparem o máximo possível para depois traírem o time. Importante citar que essa prática de sharing era muito comum na época, apesar de ser algo ilegal segundo as regras da CIP. Nessa época, as investigações de descumprimento de regras eram feitas pelos Game Masters, popularmente conhecidos como GM. Os GMs nada mais eram do que empregados sem salários da CIP, que ficavam encarregados de investigar casos de descumprimentos de regras, como sharings, bots, stack de personagens do PVP,
entre outras práticas consideradas ilegais para a época. Seus únicos atributos especiais eram de poder se teleportar até os jogadores, quicá-los do games e puxá-los até o templo. Nada mais. Para defender-se, todos os que jogavam no Thunder Riot tinham um bloco de notas com todas as informações que poderiam ser perguntadas em uma investigação de um GM, como onde eles estavam caçando semana passada e etc, para que suas respostas sempre fossem alinhadas e nunca conseguissem provas do seu sharing, mas isso não funcionou por muito tempo, e Thunder acabou sendo deletado. Após o delete, todas as pessoas por trás do Thunder passaram a jogar separadamente, cada um em seu personagem, e com isso, a parte da Inferno que queria a cabeça deles os viram desguarnecidos agora sem o maior mago do servidor. Então os atacaram na Hydra de Port Hope, enquanto eles upavam seus novos chares. Entre os atacados estava Yurito Riot, um dos mais odiados. Enquanto todos os problemas internos da Inferno desabrochavam, uma nova guild surgia, a Mythos, no início de 2006. A Mythos foi criada por neutros que estavam cansados de serem abusados pela cúpula da Inferno, e tinham o intuito de se mostrarem uma ameaça caso esse comportamento de power abuse continuasse no servidor. Yurito Riot, Clauser Riot e os demais personagens derivados de Thunder Riot, juntos com mais alguns jogadores insatisfeitos, se juntaram a Mythos em represália ao ataque que haviam sofrido nas Hydras. Então, a Mythos percebeu a oportunidade e deu início a uma nova guerra em Samera. Infernos vs Mythos, a primeira parte. No desenrolar da guerra, a Mythos foi crescendo e ganhando cada vez mais membros, enquanto a Inferno perdia cada vez mais força, especialmente após acontecer uma fragmentação em outras guilds, como a Savior Soul, criada por Sir Nigel All. Nesse período, uma figura importante foi ganhando destaque e assumindo a liderança na Mythos, o uruguaio Quizzy Onsamera. E esse Quizzy foi um cara que ajudou o meu chá, o Socito, quando eu morri Red Skull, e botei no guild chat que tinha morrido Red Skull e que tinha perdido meus itens. E pedi pra alguém lá pegar. E quando eu voltei, ninguém me deu meus itens, nem nada. E esse Quizzy, ele me deu uma Giant Sword e 20 BP de UH, velho, pra eu caçar. Aí quando o Soul City ficou fortinho, que começou a dominar um pouquinho, eu tirei o Hunted do Quizzy. E a galera dizia pra eu não tirar. Pra eu não tirar, porque ele ia voltar e ele ia lascar com todo mundo. Quizzy estava presente desde o início do servidor, e era um dos neutros que sofreu muito com a política de dominação da Inferno, e com prazer agora lutava por vingança. Um fato importante que ninguém sabia, a não ser Yurito e Clauser, é que Quizzy tinha feito um teste para GM e passado. Agora, além de líder da Mythos, ele era também o GM Draconian. A guerra seguiu pendendo para o lado da Mythos, até que eles assumiram totalmente o controle do servidor. Com o fim da guerra, a Inferno se desfez. Vários de seus antigos membros passaram ao lado da Mythos. Alguns deram um tempo do jogo. Outros ingressaram na Savior Soul, que fez um tratado de paz com a Mythos. Esse tratado de paz, porém, não durou muito tempo. Logo depois, os desentendimentos voltaram a acontecer e a guerra foi retomada. A Savior Soul, mesmo em desvantagem numérica, resistia bravamente. Até que Quizzy, segundo a acusação de membros da Savior Soul, passou a usar sua influência como GM como arma de guerra, ficando em cima dos jogadores da Savior Soul, aguardando apenas uma derrapada para bani-los. E isso resultou em diversos deletes de membros da Savior Soul. Vendo que seria impossível uma vitória com esse cenário, muitos dos membros cederam à pressão e se uniram a Mythos. Outros decidiram parar de jogar. Apenas Laux e Sir Nigel e alguns outros ainda permaneceram como resistência por mais de um ano, fazendo pequenos ataques e correndo para traps. Laux era um jogador muito habilidoso para a época, sabia de truques e conhecia o mapa como ninguém, e por isso era muito respeitado até mesmo pelos seus adversários. Todo mundo pare o que está fazendo, Laux logou. Essa era uma ordem corriqueira no meio de comunicação da Mythos. Apesar de ser uma guild com uma política mais pacífica, a Mythos também começou a apresentar conflitos internos. E em um desses, os Riots e outros membros importantes saíram e formaram uma nova guild, a New Wave. Ainda assim, a Mythos se mantinha com as mãos firmes no controle do servidor. Até que um tempo depois, aconteceu um desentendimento na The Lair de Edron, entre a Mythos e uma grande guild neutra da época, a Immortal Army, que tinha como líderes grandes jogadores, como Dark Diamond, Warren Avenger, Fênix e Rafa Belgra. E nada melhor do que o próprio Dark Diamond para explicar o que aconteceu naquela ocasião. Rolou uma treta uma vez lá, que o Rafa Belgra tava caçando lá e a Mythos foi bater nele. Foi algo desse tipo.
E a gente foi lá, tipo, cobrar satisfação e os caras matando. A gente conseguiu salvar ele. E os caras ficaram putos. E eu não lembro se eles mataram alguém mais lá do meu clã. E o Kuj veio falar comigo, que eu era líder na época, que a gente ia tomar Hunted. Porque a gente tava desrespeitando, que eles eram os, tipo, como se fossem os dominantes lá. E a gente bateu também nos mitos, sabe? Ninguém morreu, se eu não me engano, na época. E aí eles falaram que tomar Hunted a guild inteira. Eu falei, não, mas não tá a guild inteira, a guild era grande, sabe? Era totalmente neutra. Aí eu falei, não, beleza, vocês dão Hunted na gente, né? Tanto é que eu saí da guild e entrei em contato com o Marlon, Yuri, todos os Hunteds da Inferno. E a gente criou um clãzinho da Inferno, como se fosse Inferno 2, com 30 membros, contra 200 cabeças dos caras. Em contrapartida, a Mythos argumenta que seu membro Nen estava caçando na cave, porém teve uma queda de conexão por aproximados 10 minutos, e que quando retornou ao game, o Rafa Belgra tinha invadido o respawn. Mas independente de como aconteceu, o fato é que ali foi o ponto-chave de uma nova e derradeira guerra, Infernos vs Mythos, parte 2, ao fim de 2007. A Mythos contava com um contingente muito superior se comparado ao Inferno. Seus jogadores mais conhecidos eram Quizdion Samera, Nilf, Diabólica Druid, Chaos Zed, Semeion, Sono Supreme, Striker Soldier, Lord Samsung, Knight Brown, Letícia of Samera, César Tomate, Loco de Loco, entre outros. Para o lado da Inferno, havia pouca quantidade, e para terem sucesso nas batalhas precisavam de muita organização e paciência. Seus principais membros no princípio eram Sir Nigoal, Laux, Dark Diamond, Yurito Riot, Clauser Riot, Rafa Belgra, Fênix, Mestre Cool, Claychon, Tigre Rosa Supreme, Onion Celitre, Nikita, Heldnas, Shadow Headhunter, William Wallace, entre outros. Dali em diante aconteceram diversas batalhas épicas. A Inferno precisava de estratégia para driblar desvantagem numérica. A Mythos levava vantagem em batalhas mais abertas por ser mais numerosa, mas muitas vezes cometia o erro de entrar de forma desorganizada em uma batalha, e isso acabava por custar algumas derrotas. E essa trap daí, eu não lembro se era alguém que já tinha essa casa ou a gente pegou e comprou essa casa. Eu não lembro como é que foi a ordem, mas eu sei que essa casa daqui tinha que ser essa casa, tá ligado? Porque tinha essa partezinha de subir, que aí ficavam os caras pra pegar e... A gente matou, se eu não me engano, a gente matou alguém e correu pra ir, tá ligado? Aí a gente conseguia atrapar o cara ali e conseguia botar os mages, os pali pra subir. E o Kina, que tava ali no cantinho ali, ele ficava sem PZ, daí ele conseguia entrar e ninguém morria, mano. Aí depois disso daí, o Quid deve ter reportado isso daí, tá ligado? Aí eles mudaram a regra. Aí já não podia mais fazer isso, mano. Algumas práticas comuns no PVP de hoje em dia eram explicitamente proibidas na época, como o de agrupamento de players do mesmo SQM, o famoso stack. A Inferno utilizou-se dessa prática e como consequência teve diversos jogadores banidos. Isso causou revolta aos seus jogadores. O argumento da Inferno não era de que seus jogadores teriam sido banidos injustamente, mas sim que Kuzi era imparcial em seu trabalho de GM, pois seu time utilizava-se das mesmas práticas proibidas, porém ele sempre fazia vista grossa a seu favor. E assim seguiu a guerra, com diversos episódios semelhantes e muitos guerreiros da Inferno sendo deletados. Um deles foi Sir Nigoal, personagem importantíssimo para todo o desenrolar dessa trama. Mas apesar dos deletes, a Inferno não parava de crescer e colocava cada vez mais as suas mãos no controle do servidor. Cresciam porque jogadores de fora, e até mesmo membros da Mythos, passaram a enxergar a bravura e resiliência de um time que lutava contra um inimigo desleal, e ainda assim, por muitas vezes o vencia. A guerra foi ficando cada vez mais equilibrada, até o momento em que os cabeças da Inferno perceberam que precisariam mudar a tática. Além de se darem bem nas batalhas, precisavam também reunir provas para caçar o cargo de GM de Kuzi, que supostamente vinha sendo imparcial e os prejudicando. Além de ser imparcial em seus julgamentos, Kuzi também era acusado de teleportar seu char para salvá-lo quando se encontrava encurralado, e também de quicar chares da Inferno que formavam trap.
A busca por parte da Inferno agora era por uma prova, que pudessem utilizar em seu dossiê contra Quizd, e o momento chegou. Em uma batalha que aconteceu nas Hidras de Port Hope, a Inferno gravou um suposto momento em que Quizd utilizou seus poderes de GM para quicar e invadir uma trap. Após esse incidente, a pressão em cima do cargo de Quizd, que já era grande, passou a ser insuportável, e por consequência, ele, junto com a Cipsoft, anunciaram o fim de seu trabalho como GM. No anúncio, tanto ele quanto a Cip anunciaram o desligamento como uma autodemissão, o que foi posteriormente contestado pela Inferno, que não acreditou na forma de desligamento, alegando que eles apresentaram provas irrefutáveis para a destituição do cargo de Quizd, e que o pronunciamento por parte da Cip deveria ser de uma demissão por justa causa, por corrupção de Quizd. Mesmo após esse duro golpe, a Mythos ainda continuou na batalha até onde suas forças permitiram. E não foi por muito tempo. Grande parte dos membros da Mythos agora já não acreditavam mais na volta por cima, e resolveram se juntar ao Inferno, que crescia desenfreadamente. E tudo teve fim em março de 2009, quando a Mythos finalmente jogou a toalha. Quizd pronunciou-se no fórum, anunciando o fim do combate em Samera. E assim foi o fim dessa guerra épica. A Inferno agora comemorava o fim de uma guerra que lhe custou muito caro. Em defesa, a cúpula da Mythos sempre argumentou que Quizd era sim um GM justo e que não punia ou usava seus poderes de forma injusta. Citaram até exemplos de casos onde Quizd corroborou em bans de jogadores importantes de seu próprio time, como Striker Soldier e Reginald the Druid. Alegaram também que o fim da guerra não se deu pela força do inimigo, mas sim pela falta de motivação de lutar por condições melhores para uma comunidade que aplaudia os Power Abusers. Naquela época, ainda não existiam transfers entre mundos, então todos os que perdiam a guerra só tinham 3 opções: ou continuavam como resistência, ou paravam de jogar, ou pagavam seu Haunted, se esse tivesse preço, e muitos preferiam abandonar o game do que render-se ao Inferno. Curiosamente, muitos dos membros da Inferno também decidiram parar de jogar, pois agora não viam mais motivação de estar no jogo sem a Mythos para rivalizar. Esse vídeo não seria possível sem a ajuda de Davidson, Marlon, Juliano, Israel, Yannis, Eduardo, Ramon e Yuri. Precisei reunir toda essa galera em um grupo no Whats e foi muito bom ver que o Tibia não morreu para eles, e que muitos mantêm uma grande amizade até os dias de hoje. Deu trabalho de fazer, mas valeu todo o esforço. Contar essa história sempre foi uma das minhas principais metas no YouTube. Então deixa aquele like para fortalecer, se inscreva no canal se gosta desse tipo de conteúdo, e se você jogou em Samera naquela época, deixe o seu nome nos comentários para mim saber quem era você. Valeu!